I like me better when I'm with you. Oi! Então, hoje é quinta-feira e como eu planejei, eu consegui terminar o capítulo 3, quarta-feira, e começar o capítulo 4, quinta-feira, hoje. Eu queria começar esse vídeo falando como tá sendo a nossa interação com a escrita uma das outras. A gente separou o capítulo para cada uma, mas além das reuniões, né, a gente tá sempre discutindo cada capítulo, que ideias do que a pessoa que vai escrever pode fazer, pode desenvolver em cada capítulo. A gente também tá sempre postando as nossas produções lá no documento. E o documento, ele dá a opção da gente comentar, da gente interagir, da gente reagir à escrita uma das outras. Então, isso é muito interessante. A gente pode marcar um trecho do que achou legal, do que não achou legal, se pode mudar, se pode melhorar, se não tá sendo coerente. Enfim, a gente tem essa opção de comentar, de reagir, de interagir mesmo. No meu capítulo 3, inclusive, eu fiz uma cena, e aí eu não lembro se foi exatamente num diálogo, mas a Erika marcou um trecho lá, e ela disse que não estava fazendo muito sentido com aquilo que ela tinha escrito antes, né, na parte dela. E eu não tinha percebido, porque eu não lembrava. Então, quando eu fui ver, realmente não estava sendo coerente. Então, eu fui lá e mudei pra dar certo e tal. Então, eu acho interessante, tô achando interessante essa nossa interação por lá. Então, sobre as próximas cenas. A primeira cena do quarto capítulo vai ser a cena do passeio. E é uma cena que eu admito que vai ser uma cena bem complicada pra mim, porque vai ter muita descrição, então eu já tô, triste. Mas eu creio que vai dar certo. Eu vou ter que descrever como é o hotel e tal, então... E a próxima cena é a cena do John, que é uma cena que eu admito, eu tô bem ansiosa pra escrever, eu sou suspeita pra falar desse casal, que eu sempre apoiei. Então, eu acho que vai ser uma cena interessante. Eu já fiz 2 cenas com o Peter, a primeira agora vai ser com o John. A primeira cena com o John, na verdade. Então, eu quero ver como é que eu vou me sair, né? Porque vai ser uma cena bem diferente. Não é uma cena que tem no filme, eu vou mudar só alguma coisa e outra. Não, vai ser uma cena que eu vou ter que realmente construí-la toda. Toda mesmo. Então, eu acho que essas são as 2 cenas que vão caber, né, no começo do quarto capítulo. E depois eu vou desenvolvendo as outras cenas que vão fechar o quarto capítulo. Então, eu espero que dê certo e eu volto depois pra mais informações, tá? Oi! Hoje é sábado e eu queria falar uma coisa importante agora no começo, que eu falei que ia ter um quinto capítulo, né? Porque eu não ia conseguir desenvolver todas as ideias, todas as cenas no capítulo 4 e 3, porque ia ficar enorme, não ia dar certo. Só que eu estou com, assim, 0 ideias para as próximas cenas. E eu já escrevi aquilo que foi o combinado, né? 3 a 5 páginas em cada capítulo. Eu consegui escrever, acho que 5 e 4 em um, ou 5 e 5 em outro, alguma coisa assim. Então, eu tô de boa, só não consegui desenvolver todas as cenas. Então, eu falei pra Erika que eu não ia fazer esse quinto capítulo, que o quinto capítulo ia ficar com a Jamile mesmo. Então, eu não estou mais com esse quinto capítulo. Vou fazer só esse, vai ser o meu último, quarto. Agora eu vou falar um pouco sobre as 2 cenas que eu falei no vídeo anterior que eu iria desenvolver, que é a cena do passeio e a cena do John. A cena do passeio, ela foi até
tranquila na medida do possível. Agora, a cena mais difícil, mais complicada, que eu achei que seria mais fácil, pra falar a verdade, que eu tava ansiosa pra fazer, como eu falei também no vídeo anterior, é a cena do John. Olha, o desespero foi real, gente. Eu fiquei 2 dias e meio empacada nessa cena, sem saber como terminar. Foi muito difícil. Eu ficava, Érica, pelo amor de Deus, como é que eu vou terminar essa cena? Porque foi uma cena que tudo estava sendo difícil pra mim, por algum motivo. Os diálogos, a situação, descrever o local onde eles estavam. Eu tive até que inventar uma sala de música num hotel. Então foi muito complicado. Mas no final deu tudo certo. Quer dizer, tudo certo entre aspas, porque eu não fiquei feliz com a cena. Foi uma cena complicada e eu consegui terminar, mas eu não gostei do desenvolver dela, enfim, não, da estrutura, não gostei. Foi uma das cenas que eu escrevi que eu menos gostei, mas levando em consideração que eu tenho que terminar, que eu tinha um tempo e que eu consegui, então deu tudo certo. E as 2 outras cenas, que eram a chamada de vídeo com a Margot, que é a irmã dela, e ela conhecendo a Chris, que a gente colocou ela conhecendo ela no passeio e não como amiga de infância e tal. Foram cenas simples, eu não tenho muito o que comentar sobre elas, porque foram cenas que eu consegui desenvolver bem rápido. E não sei se ficou tão boas, mas eu consegui desenvolver antes do tempo que eu previa. Então eu consegui terminar o meu capítulo 4. E as próximas cenas, que seriam do meu capítulo 5, agora serão do capítulo da Jamile. E a gente vai falar sobre elas, né? Sobre as cenas, como ela pode fazer e tal. Na próxima reunião, que eu ainda não sei quando será, mas a gente vai falar sobre tudo isso nessa reunião. Então, como eu já consegui terminar o meu capítulo, meus 2 capítulos, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência. Eu não tenho muito o que falar, eu voltei a escrever faz um tempo que eu não escrevia. Então foi uma experiência legal, foi uma experiência um pouco mais difícil, porque eu tinha que escrever num contexto de uma história que já existia, e tive alguns obstáculos e tal, mas deu tudo certo e eu gostei da experiência, então foi bem legal. E o meu diário de escrita do capítulo 4 termina por aqui. E eu agradeço a todo mundo que acompanhou. E é isso. Obrigada! I like me better when I'm with